Em Êxodo capítulo 2, versículo 11, fala assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte saiu, viu 2 homens hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Agora no capítulo 3, no versículo 1, fala assim, Êxodo 3, 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Agora no versículo 10, vá pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Senhor, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo privilégio que nós temos, Pai. Nós não precisávamos de mais nada, somente da sua presença, da sua manifestação, do seu toque. Na verdade, nós precisamos muito disso, Senhor. Espírito Santo, eu peço que você venha, porque você é bem-vindo aqui, e que você venha ministrar nos nossos corações, que o Senhor venha tocar na vida de cada pessoa. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, enche-me com a sua sabedoria, com as suas palavras, para que eu possa liberar apenas aquilo que o Senhor quer, aquilo que os seus filhos precisam ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha reinar e governar, continuar reinando, continuar governando sobre nós. Faz aquilo que o Senhor quiser nessa noite, Espírito Santo. No nome de Jesus, nós oramos e pedimos que o Senhor envie os seus anjos com as espadas desembainhadas para guerrear ao nosso favor. Senhor, venha, Senhor, dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito, Senhor. Em nome de Jesus, repreende todo aquele que se opõe a esse tempo, que se opõe a essa palavra, todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, todo espírito de divisão, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Acampa os teus anjos a nosso redor, Senhor, nos guarda, nos esconde aqui neste lugar, Pai, para que nem haja nenhum intruso nessa noite, Pai, e nós possamos sair daqui transformados, Pai, pela sua presença e a sua palavra. No nome de Jesus, Senhor, amém.
Queridos, existe um clamor. Existe um clamor na nossa geração. Existe um clamor dentro da igreja. E eu vou dizer mais, existe um clamor dentro de você. A Bíblia fala que a terra, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Por isso que eu digo que nessa geração existe um clamor. Como nesse tempo que o povo, o israelita estava preso no Egito, escravo no Egito. Eles clamavam. E Deus, Ele escutou o clamor. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus está ouvindo o seu clamor. Talvez você clame por uma cura, talvez você clame por uma restauração, talvez o seu clamor é por justiça, talvez o seu clamor é por... Eu não sei qual é o seu clamor nessa noite. Todos nós clamamos por algo dentro de nós. E Deus, Ele está escutando o seu clamor. Ele está escutando. E sabe que em tempos de clamor, nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos tomar uma posição. Sabe, nós precisamos responder a resposta de Deus ao nosso clamor. Porque Deus, Ele está se manifestando. Porque Deus, Ele está se manifestando. Por que Deus está manifestando? Porque Deus está escutando o clamor. E nós precisamos dar uma resposta nesses dias. Em relação àquilo que Deus, Ele está manifestando, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está liberando nesses dias. Nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos tomar uma posição. O que Deus tem falado nesses dias? Vamos falar aqui, ó. A conferência, ouvindo os céus. O que Deus falou? Meu irmão, foram tantas coisas. Eu vim aqui, vamos ver se você lembra. Eu vim aqui no dia do pastor Emerson Toschi. E ele falou das torrentes do Negueb. E ele trouxe uma palavra muito poderosa. E ele falou de uma semente enterrada que Deus estava trazendo para fora. Então agora eu vou te fazer uma pergunta. O que você está fazendo para regar e fazer com que essa semente ela produza frutos? O pastor Vini veio aqui no domingo, eu não estava, mas eu estava acompanhando pela internet, e ele falou sobre as vozes, as muitas vozes que falam, que o problema não é não ouvir ou ouvir a voz de Deus, o problema é as muitas vozes que falam na nossa alma e no nosso coração. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. O que é que você está fazendo em relação a essas vozes? Porque eu tenho certeza que elas continuam falando. O Judá Bertelli, eu já nem sei o que ele falou, porque ele falou tanta coisa. Foi manto, isso eu lembro, manto, terra. Mas no dia do Judá Bertelli, ele falou algumas coisas muito forte no meu coração. Você percebe? Talvez a gente não fez nada com tudo aquilo que foi liberado nesses dias. Nós nem sequer chegamos na nossa casa e paramos para meditar naquilo que foi falado. Porque se de verdade nós estivéssemos interessados em viver a vontade de Deus, se nós estivéssemos interessados em dar uma resposta, talvez a gente tinha escutado de novo as pregações, a gente entrava lá no YouTube e ouvia de novo e anotava, a gente ia lá para o secreto e começava a orar a respeito daquilo que Deus falou com a gente. Aí você percebe como nós
somos ruins para dar uma resposta. Nós somos ruins para nos posicionar. Nós somos ruins. E a gente precisa tomar uma posição. Nós precisamos dar uma resposta. Moisés, ele ficou 40 anos no deserto, apacentando o rebanho do sacerdote de Midian, que era o seu sogro Jetro. Porque quando Moisés fugiu do Egito, né, que nós lemos que ele matou um egípcio, e aí Faraó descobriu que ele tinha matado o egípcio, quis matar ele, ele fugiu. E ele foi para o deserto de Midian, para a terra de Midian, e lá ele encontrou Jetro, e ele casou com uma das filhas dele, e ele ficou lá por 40 anos. 40 anos. Pastoreando o rebanho de Jetro. Moisés ficou 40 anos pastoreando o rebanho errado. Por 40 anos ele ficou fazendo algo que não era para ele fazer. Por 40 anos ele ficou num lugar que não era para ele estar. Por 40 anos ele ficou colocando a mão onde ele não deveria colocar a sua mão. Mas, sabe, até esse período de Moisés foi importante para a vida dele, porque esse período de 40 anos estava preparando ele para aquilo que Deus chamou ele para ser, chamou ele para fazer. E ele ficou 40 anos ali pastoreando aquele rebanho que não era para ele fazer. E sabe, muitas vezes nós estamos aqui, talvez muitas pessoas que estão aqui, não é para você ficar aqui. Mas o tempo que você está aqui neste lugar é importante, porque Deus está preparando você para que você possa assumir o destino e o propósito que Deus tem para a sua vida. Você está sendo treinado. Nós estamos sendo treinados. Sabe, o problema é que um dia Moisés ele estava pastoreando o rebanho no deserto de Horebe, e ali a Bíblia fala que Horebe era o monte de Deus. Ele estava pastoreando, ele foi a Bíblia fala que ele foi para o outro lado do monte. E lá ele viu uma sarça ardendo. Era uma planta que ela estava em chamas. E aquilo chamou a atenção dele, porque ele falou assim, nossa, aquela planta está queimando, está pegando fogo, mas ela não se consome, que coisa curiosa, eu vou lá saber o que era. E quando Deus percebeu que ele estava indo até a planta, até o fogo, ele falou, Moisés, Moisés. E ele falou assim, eis-me aqui, Senhor. Então, primeiro você tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é uma terra santa. Sabe, a sarça ardendo, ela representa a presença de Deus. Ela representa a presença de Deus. Porque, se você for ver, aquilo foi uma teofania. Aquele fogo, o fogo representa a presença de Deus. Mas aí eu vou dizer mais, que o fogo representa a santidade transformadora de Deus. Não só apresenta, mas é a santidade consumidora de Deus. É um fogo que consome, que transforma, que muda. E eu vou dizer uma coisa para você, esse fogo ele não se apagou. E esse fogo ele não se apagará. Ele ainda continua queimando ainda nos dias de hoje.
Porque Deus, Ele ainda está se manifestando ou não está? Deus está se manifestando ou não está? Deus está se manifestando ou não está? Então o fogo ainda está queimando. Então a sarça ainda está ardendo. Então existe ainda uma teofania. Agora, o que nós estamos vendo? Será que nós estamos conseguindo observar e ver a manifestação de Deus? Será que nós estamos conseguindo olhar para o Senhor? Sabe o que acontece? Muitas vezes existem muitas distrações na nossa vida. E a gente não está conseguindo ver a presença de Deus na nossa vida. A gente não está conseguindo olhar e ver a sarça ardendo, a sarça queimando. E por isso a gente não consegue mais dar uma resposta, porque nós estamos ocupados com muitas coisas e a gente está distraído. O mundo em que a gente vive, ele nos consome. A vida que nós vivemos nos dias de hoje, ela é muito perigosa, ela te consome, ela te subtrai, ela tira tudo que você tem, ela suga suas energias, ela suga suas forças. Ela tira o dinheiro, o seu dinheiro. O mundo que nós vivemos hoje, ele rouba o relacionamento de um casal, ele rouba o relacionamento dos pais com os filhos. O mundo que nós vivemos está destruindo o povo de Deus, está destruindo as famílias, está destruindo, e nós estamos inseridos nesse contexto. E talvez a gente esteja como Moisés, há 40 anos fazendo aquilo que não era para a gente fazer, sem nos atentar que existe uma sarça ardendo, pegando fogo. Porque eu fiquei pensando, será que a sarça queimou só aquele dia? Eu entendo que não, isso é um entendimento meu. Por quê? Porque a Bíblia fala que lá era o monte de Deus. Eu não acredito que no monte de Deus o fogo se apaga. Ele não se apaga. E eu fiquei, cara, será que Moisés levou 40 anos para ele perceber a presença de Deus? Para ele perceber que Deus estava chamando ele? Porque Moisés estava ocupado, pastoreando o rebanho de Jetro. E é o que acontece nesses dias, nós estamos muito ocupados para a presença de Deus. Nós estamos muito ocupados, nós estamos nos envolvendo em coisas que nós não devemos nos envolver. Nós estamos colocando as mãos em coisas que não é para a gente colocar as mãos. Nós estamos entrando em discussões que não é para a gente entrar. E a única coisa que a gente tem que fazer nesses dias, a gente não está fazendo. Que é buscar a presença de Deus. O homem é engraçado, né? Porque no Éden, Adão e Eva não era para fazer só uma coisa. Não é verdade? Adão e Eva só não podiam fazer uma coisa. E justamente aquilo que não era para eles fazerem, eles fizeram. Aí hoje, Jesus falou assim, ó, uma coisa só te basta, que é a minha presença. E a gente continua não fazendo isso. Agora que é para a gente fazer, a gente não faz. Então a gente não busca a presença de Deus. A gente não mergulha. A gente canta, deixa queimar, mas a gente não está queimando. A gente não está queimando. Existem muitas distrações. Muitas coisas roubando. Cara, se você não parar e não pensar e não se ligar, sabe, tudo aquilo que foi liberado aqui nesses dias na conferência vai se esvair da sua vida. Vai embora. O maligno vem e rouba. A parábola do semeador, ele vem e rouba. Aquela semente que foi lançada, que foi jogada nos nossos corações.
E se a gente não se atentar, mas, cara, tem muitas distrações. Muitas coisas nos distraindo, tomando o nosso tempo. E nós não temos mais desculpas. Se nós queremos Deus, nós temos que nos relacionar com Ele. E, cara, esse negócio de, eu vou repetir as palavras do Judá Bertelli, não tem mais desculpa. Esse negócio que não tem tempo, cara, não tem mais essa desculpa. Porque tempo é preferência. Se a gente quer, a gente faz. Pensa assim, uma pessoa, talvez seja você estava lá e trabalhando, não sei o quê, cheio de coisa para fazer, aí você resolveu voltar a estudar. O Sam resolveu fazer faculdade, está fazendo faculdade. Você arrumou um tempo ou não arrumou? Ele está errado em fazer faculdade? De forma alguma. Mas está vendo assim, o que eu estou querendo dizer? Ele quis. Ele entendeu que ele precisava. E ele está valorizando esse tempo, ele está buscando. Então ele arrumou um tempo. E aí, e se fosse só as 4 horinhas lá, dentro da sala de aula, mas a faculdade, cara, é sábado, domingo, de madrugada, é loucura. São 4 anos ali que você quase não vive direito. E a gente faz, não faz? A gente arruma tempo, não arruma? Por quê? Porque nós queremos. Porque nós entendemos que aquilo é importante para nós. Então nós precisamos arrumar tempo para Deus. Nós precisamos dar uma resposta sobre isso. Nós precisamos nos mover e buscar a Deus. E em Tito, no capítulo 3, vamos lá ler algumas coisas, para nós entendermos como nós nos ocupamos com coisas que nós não deveríamos nos ocupar. Em Tito, no capítulo 3, é Tito mesmo, esse livro tem na Bíblia. É porque tem uns livros, que a gente quase que nunca lê, Só lê quando alguém, Sofonias, fala, abra lá em Sofonias. Sofonias, meu Deus do céu. Ah, é verdade, está aqui. Tito capítulo 3, para te ajudar aí, acho que é depois de Timóteo, se eu não me engano. Tito capítulo 3, versículo 8, fala assim, fiel é esta palavra. Eu quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Versículo 9, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Você está vendo o que ele está falando? Olha, pratique as boas obras e deixe de se ocupar com palavras, com discussões, com controvérsias, com divisões. Isso não leva a lugar nenhum. Não, a gente tem que se preocupar e praticar as boas obras, ou seja, dar uma resposta para aquilo que Deus está falando para a gente nesses dias, para aquilo que Deus tem liberado sobre nós. Nós precisamos nos preocupar com isso e deixar algumas coisas de lado que não levam a lugar nenhum. São algumas coisas que só enchem o nosso ego, que só tomam o nosso tempo. Ah, meu Deus, aqui a gente podia ficar nesse livro de Tito aqui a noite inteira pedindo perdão para Deus, porque olha, você começa a avaliar a sua vida, eu começo a avaliar a minha vida, eu falo, meu Deus, qual é o estilo de vida que eu estou vivendo? Qual é o estilo de vida que nós estamos vivendo? Em Timóteo, um pouco antes aí, o livro de 2 Timóteo,
No 2 Timóteo 2,15 fala assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Está vendo aqui Paulo de novo agora falando: evita as palavras inúteis e profanas, evita de você fazer algumas coisas. Você está entendendo que nós precisamos avaliar a nossa vida e entender exatamente o que nós precisamos fazer e aquilo que nós precisamos deixar de fazer? E eu não estou falando de pecado, eu estou falando de práticas comuns do nosso dia a dia. Porque o pecado, meu irmão, não tem o que se falar. A gente tem que ser santo e ponto final. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa, é santificação. Agora eu estou falando do nosso dia a dia, que nós precisamos avaliar a nossa vida, que algumas coisas nós precisamos tirar de dentro da nossa casa. Sabe, as pessoas se perdem com as redes sociais, as pessoas se perdem com o WhatsApp, com o Facebook. E é uma ferramenta que precisa ser utilizada para nosso benefício, não para nossa perdição. Olha que precioso isso. Tá, eu estava em casa, eu estava querendo muito vir aqui no domingo, e eu não pude vir, minha esposa foi trabalhar e tudo mais, e eu estava lá conectado, na minha casa, estava chapando lá com vocês. Isso é muito bom. Agora, a gente não pode se perder com essas coisas. E quantas outras coisas a gente se perde? Cara, a televisão é uma que toma o nosso tempo. Talvez você não assista a novela, e assim eu espero. Mas às vezes você assiste um filme, um programa da Discovery, um programa educativo, e que eu acho muito bom, mas, cara, até essas coisas às vezes estão tomando o seu tempo. Sabe, esses dias em casa a gente cancelou lá a TV a cabo. Falei, cancelei, cara. Fala, eu já não assisto, e eu fico pagando esse negócio, só estou pagando a internet agora. Agora a gente entra lá no YouTube, e é só música, é só adoração, é só palavra de Deus, é só Bíblia. A gente fica ali otimizando, a gente fica ali ganhando tempo. O pouco tempo que a gente tem em casa, a gente fica ali ganhando tempo, a não ser quando a gente está em família ali, com meu filho, vamos assistir um desenho, fazer uma pipoca, ter um tempo, isso é importante, mas a gente está fazendo algo com propósito. Porque, cara, o desenho é só um pretexto para a gente estar junto, em união, fortalecendo a família. Então, assim, eu estou falando algo ao meu respeito. Agora você precisa discernir na sua vida aquilo que está roubando o seu tempo, aquilo que está roubando a sua vida, que está impedindo de você olhar para a sarça que está te queimando todos os dias. Nós cantamos, há um fogo cerrado em meu peito. Cara, tem um fogo queimando dentro de nós. Tem um fogo queimando dentro de você. A mesmo fogo que queimou na sarça, no Monte Horebe, é o mesmo fogo que queima dentro de você. Todo dia, Ele está chamando a sua atenção, Ele está te chamando para perto, Ele está querendo abrir os seus olhos, Ele está querendo se relacionar com você, mas a gente está ocupado. A nossa vida está sendo jogada fora com coisas inúteis, com coisas que não levam a nada. Nós precisamos reavaliar e repensar a vida que nós vivemos. Porque tudo nos é lícito. Paulo já dizia, mas nem todas as coisas nos convêm. Porque ele estava falando sobre isso. Ele estava falando de coisas que não levam a lugar nenhum, que não trazem não trazem edificação nenhuma. Paulo ele fala, olha, que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, somente aquela que é boa para a edificação. Às vezes a gente perde o tempo com o nosso amigo fazendo piada. Aí você fala, mas eu não estou fazendo nada demais. Não está mesmo. Não é nem uma piada suja. Mas, cara, às vezes você está perdendo um tempo, às vezes, de falar algo para a pessoa, ou de ouvir aquela pessoa, de conhecer aquela pessoa, de se relacionar com um propósito.
Porque, cara, quando você fala de Deus, Ele está ali. É só começar a falar dele que Ele vem, meu irmão. Ele vem. E sabe, cara, a gente fica perdendo tempo com muitas coisas que não levam a lugar nenhum. Em Efésios capítulo 5, versículo 17. Fala assim, Efésios 5,17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Cara, dá vontade de chorar lendo essa palavra. Porque aí eu olho para a minha vida e eu falei, meu Deus, cara, que isso? Eu preciso me converter de novo. Preciso começar do zero, porque, cara, olha a vida que eu vivo. Porque às vezes, talvez você fale assim, mas eu não me embriago com vinho. A minha fala aqui que leva à libertinagem. Tem algumas traduções que falam, não se embriague em vinho em que há contendas. Sabe, eu fiquei meditando sobre essa palavra porque o vinho traz embriaguez. O que a embriaguez traz? Ela muda o estado da pessoa, ela traz uma influência na visão, na fala, nos movimentos, em todo o corpo da pessoa. E é isso, e quando ele fala isso, ele está falando que nós estamos nos envolvendo, nós estamos tomando um vinho, nós estamos nos alimentando em coisas que estão afetando as nossas vidas. Que é o vinho que está sendo derramado hoje, nos dias de hoje. E essas coisas estão influenciando a nossa vida. Sabe, a gente precisa se posicionar. A gente precisa se mover. Nós precisamos nos levantar. Quando Moisés ele foi para o outro lado do monte, ele encontrou o que ele precisava. Ele encontrou. E sabe, nós precisamos fazer isso hoje. Nós precisamos ir para o outro lado do monte. Sabe o que isso representa? Isso representa uma mudança de caminhar. A gente não gosta de mudança. Nós não gostamos de mudança. Isso é natural do ser humano. Toda mudança causa um comichão. Mas essa mudança de Moisés, quando ele mudou o caminho, ele está falando para nós assim, que nós precisamos mudar o nosso caminhar. Eu posso falar uma coisa aqui, o caminhar que nós temos diante de Deus precisa ser mudado hoje. Agora eu falo para você assim, eu não sei como você caminha com Deus, mas você sabe. Eu sei como eu caminho, e eu sei que hoje eu preciso olhar para o meu caminhar diante de Deus e preciso mudar ele. Eu preciso mudar, sabe, eu vivi muito essas coisas esse ano, de mudança de caminhar. Por exemplo, o pastor estava ministrando sobre oferta, e já faz alguns meses que eu e minha esposa, nós entendemos uma coisa, que todo culto a gente tem que trazer uma oferta. E eu entendi isso. Eu não estou impondo nada para você, eu estou falando de um entendimento que eu tive.
Porque eu fui ministrado a respeito disso, e aquilo entrou no meu coração, eu meditei sobre aquilo, e resolvi mudar o meu caminhar em relação à forma como eu ofertava com Deus. E aí, eu comecei a me programar para que todo culto que eu vá, eu traga uma oferta. E desde então, desde daquele tempo até hoje, foi um culto ou outro que eu não entreguei oferta por um descuido. Mas todo culto, a gente traz uma oferta. Isso é uma mudança de caminhar. Você vê, eu caminhava com Deus de uma forma em relação ao dízimo, em relação à oferta, em relação à primícia. E aí eu peguei aquilo que Deus ministrou no meu coração, aquilo que estava queimando, aquilo que a sarça estava me mostrando, eu peguei aquilo e tomei uma posição, e mudei o meu caminhar. Aí de um tempo para cá, a gente estava também conversando, e eu falei, cara, a gente precisa fazer a mesma coisa com os alimentos. Então todo culto que a gente vai, a gente traz um alimento. Então assim, a gente não precisa mais fazer uma campanha, olha, tragam alimentos para a igreja e tal, não. Todo culto, a gente vai no mercado, a gente faz uma compra e já deixa no carro, todo culto. Ah, mas você não podia entregar de uma vez? Poderia, mas cara, eu quero todo culto, entrar na casa de Deus, entregar o meu alimento, a minha oferta. Porque eu entendi isso. Porque eu acho que é importante, a gente tem que ir e aprender a cultuar, até mesmo o culto. A gente tem que, às vezes, mudar a forma como nós cultuamos a Deus. Porque a sarça está queimando e a gente está indiferente a isso. A gente entra num culto, a gente fica apático. Então nós precisamos avaliar isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque senão as coisas vão se perdendo. As coisas vão se perdendo. As coisas vão se perdendo. Sabe como que se estabelece uma cultura? Com a prática. Com a prática diária. Então, uma cultura se estabelece da seguinte maneira. Primeiro você começa a escutar algo. Vamos falar assim, você vai daqui... vamos falar um país bem diferente aí, que tem uma cultura diferente. A Índia, meu Deus do céu, pega leve. Pega leve. Estados Unidos, qual é uma cultura que tem lá que não tem aqui? Você que já viajou aí, que é. O Dia de Ação de Graças. Obrigado, Jorginho. O Dia de Ação de Graças. Então lá realmente eles têm uma cultura do Dia de Ação de Graças. Aqui no Brasil nós não temos, beleza? Aí você se muda para os Estados Unidos, você começa a ouvir aquilo, não é? Todo ano você ouve, cara, o Dia de Ação de Graças. Aí você começa a se interessar por aquilo, olha, que legal. Aí você começa a ver como que é feito aquilo. Aí você já começa a achar mais legal ainda. Aí, cara, eu vou começar a fazer. Aí você começa a praticar. Aí quando você fez a primeira vez, aí todo ano você faz, pronto. Você assumiu e aquilo virou uma cultura na sua vida. É assim que as trevas trabalham. É assim. Então a gente está ouvindo coisas hoje, no mundo aí fora, que chega a arrepiar, né? Você fala, meu Deus. Só que aí você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai ouvindo. Daqui a pouco você fala, não é tão ruim assim. Pronto, já mudou. O ativismo. E aquilo lá vai sendo comum, vai se tornando comum. E o diabo não tem pressa. Ele vai ali, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Agora eu falo para você, olha agora para a sociedade que nós vivemos hoje. De 15 anos para cá, o que mudou? Então, a gente precisa começar a fazer como Moisés. A gente precisa começar a andar mais no monte de Deus. E se a gente começar a andar no monte de Deus, a gente vai encontrar coisa que nós não esperamos.
Porque Deus, ele vai se revelar a você. Só que você precisa se aventurar na presença de Deus todos os dias. Demorou 40 anos para Moisés encontrar a sarça ardendo. Mas ele encontrou. E eu vou te falar uma coisa. Moisés, ele libertou o povo. E sabe o que aconteceu? Deus levou ele para o mesmo lugar onde ele passou 40 anos. Só que agora ele estava pastoreando o rebanho de Deus. E no mesmo lugar que ele viu a sarça, foi no mesmo lugar que Deus deu a ele as leis. Então, aqueles 40 anos de peregrinação de Moisés, aquilo não foi em vão. E nós não podemos tornar em vão a nossa vida nos dias de hoje. Porque quando nós encontrarmos a presença de Deus, ela vai dar luz ao nosso destino. Ela vai falar aquilo que você precisa fazer. Ela vai falar para onde você precisa ir. Ela vai falar aquilo que você precisa deixar de fazer. Ela vai falar aquilo que você precisa deixar de colocar os seus pés. Mas isso se dá na presença de Deus. Isso se dá na presença de Deus. Sabe, Moisés, quando ele matou aquele egípcio, ele achou que ele era capaz de libertar o povo, mas ele não era. Tanto é que ele teve que fugir. Então ele estava fazendo a coisa certa no tempo errado, do modo errado. Quando ele encontrou a sarça, quando ele teve um encontro com a presença, ele teve a revelação. Ele falou o que para Deus? Deus, quem sou eu para livrar o povo egípcios? E aí ele entendeu que ele não era capaz. Porque quando ele não tinha encontrado a presença, ele achou que ele poderia fazer. E é isso que nós precisamos, que precisa acontecer com a gente hoje. A gente precisa ter um encontro com a presença de Deus, porque quando a gente tiver um encontro com a presença de Deus, a gente vai ter a consciência que nós não somos capazes de coisa nenhuma. Nós vamos ter a consciência que nós precisamos mais dessa presença todos os dias. Nós vamos entender que nós precisamos ouvir os céus. Teve a conferência ouvindo os céus. Agora eu vou te perguntar, você está ouvindo os céus? Porque às vezes a gente acha que a gente escuta a Deus. Ah, Deus falou. Eu não quero aqui dizer que você não escuta a Deus. Quem sou eu? Eu não quero aqui dizer que você não escuta a Deus, mas olha só, quando Moisés ouviu a voz de Deus, a vida dele foi transformada. Ele nunca mais foi o mesmo. Então, se você está ouvindo a Deus, mas a sua vida não está mudando, então, meu irmão, eu sinto muito, tem alguma coisa de errado nessa história. Porque quando eu escuto a voz de Deus, aquela voz precisa mudar a minha vida. E se a minha vida não muda, talvez é porque eu não estou ouvindo a voz de Deus. E não tem segredo, meu irmão. Você quer ouvir a Deus, você precisa entrar no quarto, fechar a porta no secreto e buscar a presença de Deus todos os dias. Você tem que buscar a presença de Deus. Todo dia. Todo dia. Cara, Deus está aqui. A sarça está queimando. A sarça está queimando. Deus está se manifestando. A teofania de Deus, ela está sendo liberada todo dia. Todo dia. Mas a gente insiste em se envolver em coisas que não é para a gente se envolver. Meu irmão, se envolva com a presença de Deus todo dia da sua vida. Se envolva. A palavra de Deus, ela não é algo para trazer contendas, discussões, iras. Não, a palavra de Deus, ela serve para mudar a minha vida, para transformar a minha vida, para dar uma direção. Porque a única divisão que a palavra de Deus ela precisa causar em nós é a divisão entre alma e espírito.
É uma divisão dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Então nós precisamos, meu irmão, hoje, a partir de hoje, mudar a nossa vida. Fazer alguma coisa, tomar uma posição. A sarça está ardendo, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Para mim é muito... Cara, a primeira coisa que Deus falou para Moisés, a primeira coisa que ele falou foi: tire as sandálias dos seus pés. A primeira. Então, cara, por isso que eu falo assim, ó, a voz de Deus precisa me santificar. O fogo ele é consumidor. E a gente precisa entrar nesse lugar hoje, de santidade, de valorização da presença de Deus, valorização da presença de Deus. Deus está aqui, cara, qual é o valor que você dá para isso? Qual é o valor que você dá para a presença de Deus? Qual é o valor? Por que a gente vem para a igreja? Por que você vem para essa casa? Por que você vem aqui orar? Por quê? Qual é o valor que você dá para isso? O que nós estamos buscando na igreja todos os dias? Será que é uma troca com Deus? Ou se nós estamos buscando a Deus de verdade, porque nós somos apaixonados por Ele, porque nós amamos Ele de verdade, porque nós queremos ter um relacionamento com Ele? A gente precisa entender e responder isso para nós mesmos. Por que eu venho na igreja? Sabe? Uma vez, eu não sei, nem lembro quem falou. Se você não ora, o que você quer fazer no céu? Porque é o que nós vamos fazer no céu. Nós vamos orar, nós vamos adorar, nós vamos nos render. Então, cara, a gente precisa mudar a postura da nossa vida em relação à presença de Deus, em relação à glória de Deus, às manifestações de Deus. Quando Deus te trazer uma palavra, meu irmão, anota ela, ora sobre essa palavra, clame para que ela se cumpra na sua vida. Clame, porque é para que ela se cumpra. E continue orando no dia seguinte, e no dia seguinte você ora de novo. Sabe, você quer ouvir a voz de Deus? Eu quero ouvir a voz de Deus. Então eu oro, falo assim: Deus, fala comigo. Aí Deus não fala hoje. E talvez Ele não fale amanhã. E aí eu vou me ocupar com aquilo que eu estava acostumado a fazer. A gente não persevera. A gente não persevera, a gente não dá continuidade, Meu irmão, a conferência, ela foi só o ponto de partida. Só foi o ponto de partida. Agora, sobe na moto e sai acelerando, meu irmão, vai, continua. O que Deus falou para você na conferência? Eu não sei você, mas comigo Ele me falou algumas coisas muito preciosas, e elas estão anotadas aqui, ó, e eu leio elas, e eu medito sobre elas, e além disso, eu aplico elas na minha vida. Porque senão, vai chegar uma hora que nós desfaleceremos, nós não vamos aguentar. Porque sem a presença de Deus, nada é possível. A Bíblia, Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Cara, e nós estamos aqui. Você está aqui todo dia, você está aqui. Cara, vem no culto, vem queimando para o culto todo dia, vem assim, vem clamar todo dia. Cara, faz desse lugar todo dia uma conferência, ouvindo os céus. Faz desse lugar uma conferência todo culto. Uma conferência todo culto.
Cara, não precisa ter uma data específica, não precisa ter uma conferência específica, não precisa Deus vir e falar assim, e mover o coração do pastor, para que ele mova pessoas e traga pessoas aqui, para que haja um mover dos céus nesse lugar, para que as pessoas sejam... Não precisa, meu irmão, apesar que tudo isso é muito bom, mas não precisa. Se você vir queimando para cá, ele vai vir e vai se manifestar, porque a glória de Deus, o fogo de Deus está queimando aqui neste lugar. Então venha todo dia. Ah, meu irmão, mas tem dia que é difícil, não veio ninguém. Cara, não se mova por pessoas, não se mova por estratégia, por situações, por circunstâncias. Porque todos os dias haverá Ai, deixa eu tomar um impedimento. Obrigado. Você é louco. Obrigado. Depois eu pago um café. Todo dia virá um impedimento. Cara, eu vou falar, ó, hoje de manhã, nós estávamos lá na igreja, nosso culto é pela manhã. E eu falei, o Sam só não pregou aqui porque ele não trouxe caderno. Porque ele quebrou tudo lá hoje de manhã. Eu falei assim, cara, ministra lá à noite, cara, não sei nem o que falar. E a gente começou o culto, cara, e estava duro, estava difícil, assim, ó. Pensando, difícil. E eu falei assim, não, começamos a adorar, insistir. Começamos a insistir, começamos a adorar, eu comecei a entrar em batalha, comecei a orar em línguas, não sei o quê, Senhor, não sei o quê. Aí daqui a pouco o Guizão estava ministrando, ele começou a entrar em batalha, repreendendo, não sei o quê. Cara, daqui a pouco veio um mover poderoso, e as coisas fluíram, foi maravilhoso. Porque vem as resistências mesmo, mas a gente não pode se mover por isso. A gente está aqui, a questão é o seguinte, a sarça está queimando aqui, e nós vamos entrar, tirar as sandálias dos nossos pés, vamos nos santificar, vamos adorar a Deus, Ele vai falar com a gente vai ser curado, a gente vai ser transformado, e a glória de Deus vai se manifestar. Essa é a verdade para a nossa vida nesses dias. É isso. E você tem que vir todo dia para cá com esse coração. Eu falo assim, cara, eu faço devocional com meu filho, e às vezes tá eu e ele só, às vezes a pastora está trabalhando, e aí criança, né, já pega a guitarra dele de brinquedo, não sei o quê, e aí já vira bagunça. Aí eu falo assim, filho, eu aponto lá para o sofá, porque eu falei para ele, ó, Jesus está ali, cara, está sentado ali, assim que você vai adorar Jesus, bagunçando, mas ele está ali, papai, ele está ali, ele está ali. Ele está ali sentado, você não está vendo, mas ele está ali. Isso que é fé, já aproveitei e ensinei o que era fé para ele. Você não está vendo, mas ele está lá, isso que é fé. Aí, quando ele começa a bagunçar, eu falei, olha lá. Porque essa é a verdade, Jesus está ali, cara. Jesus está aqui, ó. Ele está sentado aqui. Ele está aqui. E você está diante dele, você faz o quê? E todo culto na sua casa, aqui, culto de oração, cara, ele vai estar aqui. A sarça está queimando e a gente precisa mudar a nossa postura em relação a ela, em relação à presença de Deus. A gente precisa queimar, a gente precisa se render, a gente precisa se doar, a gente precisa buscar mais. A gente precisa começar a andar mais no monte de Deus, no lugar da presença de Deus. A gente precisa se envolver mais com o Espírito Santo. A gente precisa ler mais a Bíblia. A gente precisa jejuar mais. A gente precisa dar mais oferta. A gente precisa falar mais de Jesus. A gente precisa se render mais. A gente precisa perdoar mais. A gente precisa amar mais. A gente tem tanta coisa para pensar hoje, de coisas que a gente precisa entrar e fazer e praticar. Mas tem muitas coisas chamando a nossa atenção. E hoje a sarça está aqui, meu irmão, e ela está te chamando.